de profeta, Senhor Jesus querido, sobre o qual vamos meditar, Senhor, ó Deus eterno, para falar conosco, Senhor Jesus, nesta manhã, para despertar o teu povo, para despertar a tua igreja, Senhor, para estar, Senhor Jesus querido, na posição que tu queres, ó Pai querido, por dias finais, Senhor, estão se aproximando, a tua vinda se aproxima, Senhor, e nós, Senhor Jesus, precisamos estar preparados, ó Pai querido, para subir contigo. Deus maravilhoso, abençoa cada servo teu, que nesta manhã, Senhor, estará aqui, Senhor Jesus querido, presente, Senhor, ó Deus eterno, mas também aqueles que ouvirão a tua voz, a tua palavra, Senhor Jesus, a meditação desta lição, Senhor Jesus, acompanhando também através desta live, Senhor. Nós, Senhor Jesus querido, precisamos, Senhor, da tua presença. Sem ti nada somos, sem os teus ensinamentos, Senhor, nada entenderemos. Pai querido, que o Espírito Santo de Deus venha, Senhor Jesus, fazer-nos entender, ó Pai eterno, qual a real mensagem que tu queres que teu filho, teu povo ouça, Senhor Jesus, e que possamos, Senhor Jesus, de uma maneira excelente, Senhor, aprender e praticar, Senhor, na nossa vida. Toma nas tuas mãos a todos nós, os teus servos, Senhor Jesus querido, para a honra e glória do teu nome. Eu peço a tua bênção, Senhor, pelo teu servo, pastor André, sua família, Senhor, que está, Senhor, meu Pai, na direção, Senhor, desta congregação. Pai eterno, toma nas tuas mãos o teu servo, Senhor Jesus, sua família, para a honra e a glória do teu nome santo, Senhor. Livra-os de todo mal, de todo perigo, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Mas também, Senhor, pedimos a ti, ó Deus, pela direção deste ministério, Senhor Jesus querido, que todos, Senhor Jesus amado, possam, Senhor, se voltar para uma direção vinda de ti, que nós possamos, Senhor, ouvir aquele, Senhor, quem tu colocaste, Senhor, na direção deste ministério. Pai eterno, abençoa o teu servo, sua família, Senhor Jesus querido, todos os seus auxiliares, ó Pai, aqueles que estão no comando, Senhor Jesus querido, na direção, Senhor, desta obra. Deus maravilhoso, nós te pedimos, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos porque estás conosco, Pai, e pedimos a ti, Senhor, continua, Senhor, nos ajudando, para que possamos continuar trilhando este caminho que vai nos levar ao céu. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Aonde estiver, Senhor, nesta manhã, uma escola, Senhor, chamada escola dominical, escola bíblica dominical, Senhor, esteja presente, Senhor, falando com teu povo, falando, Senhor Jesus querido, com a tua igreja, Senhor, ó Pai eterno, e que a sua mensagem, a tua mensagem, ó Deus, seja gravada nos nossos corações, para a honra e a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus que podemos estar aqui para meditar na palavra de Deus. EBD é a melhor escola que nós podemos ter para a nossa vida.
Hoje estamos aqui para meditar na palavra de Deus em uma lição que fala dos profetas menores, mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração. Profetas chamados profetas menores pela quantidade e o conteúdo dos seus escritos ter uma porção menor que a dos profetas maiores. E nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Lição é a de número 4 hoje, Amós, o carregador de fardos. Porém, antes vamos louvar a Deus juntos, amados irmãos, com o hino de número 401 da nossa harpa cristã. Aleluias. Glórias a Deus. Hino de número 401 da nossa harpa cristã. Aleluia. As lições que nós estudamos são alertas para o povo de Israel, na época em que os profetas profetizaram. E este hino fala de um alerta para nós, para a igreja do Senhor, lembrando que Cristo está para voltar, precisamos estar preparados. A lição de hoje tem um texto áureo que fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Nós precisamos estar preparados para o encontro, não de uma punição como foi com Israel, mas para encontrar-se com Deus no dia do arrebatamento. Hino de número 401 da nossa harpa cristã. Aleluia. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta. Breve Jesus voltará. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa. Breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta. Breve Jesus voltará. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores: breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores. Breve Jesus voltará. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama. Breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama. Breve Jesus voltará. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Aleluia.
Este é o alerta de Deus para nós. Em todo tempo devemos estar preparados, porque o Senhor vai voltar. Suas promessas nunca falharam, e nós precisamos também estar atentos e alertas para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição de número 4, amados irmãos. Lição de número 4 é a lição do dia de hoje. Ela vai falar sobre um profeta chamado Amós, o carregador de fardos. A leitura bíblica em classe, obviamente eu peço que nós fiquemos em pé para podermos, em reverência à palavra de Deus, fazermos essa leitura. Se encontra no livro de Amós, obviamente, capítulo 4, verso 1, e depois do verso 6 ao verso 11. Eu vou ler o primeiro verso. Quero pedir que os irmãos presentes leiam o verso seguinte, como se segue. A palavra de Deus nesse texto diz, começa dizendo: ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Verso 6. Verso 9. Aleluia. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aleluias. Texto áureo ainda de pé, amados irmãos. Vamos citá-lo juntos. No 3, nós vamos falar. Encontra-se em Amós, capítulo 4, verso 12. Você que está aí no seu lar também, procure participar para você mesmo também com esta leitura do texto áureo. 1, 2, 3. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós, capítulo 4 e verso 12. Eu quero pedir que o pastor Rafael venha fazer uma oração aqui, para nós começarmos a nossa lição. Graças a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, quero dar graças ao Senhor nosso por mais esta oportunidade
que o Senhor nos concede de estarmos em tua casa nesta manhã, para que assim como nos ensina na tua palavra, através do seu profeta Oséias, Senhor, falando que nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor nosso Deus, porque quando nós persistirmos em conhecer-te, o Senhor nosso se revelará para cada um de nós através da tua palavra, Senhor. Quero rogar ao Santo Espírito de Deus que tome a vida, Senhor, do palestrante nesta manhã, direcionando, colocando a revelação na sua mente, no seu coração, e as palavras reveladas na sua boca, ó meu Pai. E também rogo ao Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas, de nós que ouviremos a tua palavra, que ela encontre guarida no nosso coração, que ela nos traga o esclarecimento, que ela nos traga, meu Pai, nesta manhã o aprendizado, e possamos sair daqui, Senhor, neste dia, como ouvintes, ó meu Pai, praticantes da tua palavra, e como disse o teu servo Davi, Senhor, que a tua palavra ministrada nesta manhã, guardada em nosso coração, não nos faça, Senhor, pecar contra ti, Senhor, mas levar-nos a adorar-te, a bendizer-te, a nos alegrarmos na tua presença, através da revelação da tua palavra, Senhor. Fica conosco nesta manhã, cada aluno, Senhor, cada professor que ministrará nesta manhã, que a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor nosso Deus seja sobre a vida dos meus irmãos neste dia. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu te rogo e já te agradeço em nome do Senhor nosso Deus. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Amados irmãos, nós estamos estudando lições da palavra de Deus, que eu quero novamente falar, que entendo que são pertinentes para nós no dia de hoje. Há muitos mil anos atrás foram feitas ou faladas essas profecias para o povo de Israel, mas elas se mostram tão atuais, porque fala de todas as coisas que aconteceram antigamente e que têm acontecido hoje, na nossa geração, no nosso tempo. Então o Senhor tem uma palavra para nós, no dia de hoje, através do profeta Amós, o carregador de fardos. Este é o significado do seu nome, porque Amós não era um homem que tinha um status, que tinha uma posição social, não, ele não estudava em escolas de profetas, não, mas Deus o chamou, ele era o carregador de fardos, era a sua função, era o seu trabalho, trabalhar no campo, cuidando de bois e também cultivando sicômoros. E o seu nome, o carregador de fardo, este significado se dá porque ele se tornou um profeta, e profeta não é status, profeta, amados irmãos, é um serviço muito pesado. Você muitas das vezes tem que carregar fardos, porque enfrenta a oposição, enfrenta alguém que vem contra, tanto de uma área quanto de outra, área política, área cristã mesmo. Então ele teve este nome, profeta Amós, o carregador de fardos. Nós vemos aqui uns detalhes, aqui nesse texto bíblico básico, Deus falando com o povo de Israel. Nós vemos que há uma frase que se repete: contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Isso acontece no verso 6, acontece no verso 8, acontece no verso 9, e acontece no verso 10, e acontece no verso 11. Isso nos chama a atenção, porque contudo, com todas as punições que aquele povo sofreu, com tudo que Deus enviou para que eles pudessem se arrepender e voltar para Deus, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. A primeira lição que nós tiramos aqui é que hoje tem acontecido isto, até mesmo dentro da casa do Senhor e em toda a humanidade. Deus
tem enviado avisos, Deus tem falado com o seu povo, Deus tem falado com o mundo, mostrando através de sinais, através de palavras mesmo, mas contudo o povo não tem se convertido ao Senhor, ou seja, não tem se arrependido, não tem procurado estar de volta para o Senhor, para que voltem a ser bem-sucedidos, como é a palavra do Senhor dita a todos nós, né? O textual da lição também há um destaque aqui. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Pastor André já mencionou esta palavra numa sexta-feira, culto de ensino, né? E ela nos traz um alerta muito grande, né? Porque ele estava dizendo aqui, já era um ultimato. Deus fala: Israel, portanto assim te farei, ó Israel, como tu não obedeceste, como tu não se voltaste para mim, em todas as punições, em todos os avisos que eu te dei, então agora, Israel, porque assim te farei, prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Prepara-te, porque tudo aquilo que eu falei, eu vou fazer cumprir, porque tu não se voltastes para mim. O encontro inevitável para o ajustes de contas. Este era o encontro que ele estava falando aqui. De uma certa forma, amados irmãos, o encontro que nós temos e estamos esperando com Deus, para uns vai ser para a honra, para outros vai ser para a desonra, para uns nós vamos estar subindo com Deus, mas para outros é um ajuste, um encontro inevitável, que vai ser um ajuste de contas com o Senhor Deus, porque o Senhor promete em sua palavra a bênção. O Senhor não promete maldição, o Senhor promete a bênção, desde que nós venhamos a obedecê-lo, a se voltar para Ele. Então o Senhor, Ele promete um encontro, Ele marca um encontro, que vai ser para um ajustes de conta, e outros para subirem para o Senhor. Esta é a palavra para nós. Para Israel foi para um ajuste de contas com Ele, diante daquilo que Deus tinha lhe falado, né? Para nós também será um ajuste de conta para aqueles que ficarem, mas para aqueles que subirem, vai ser a glória do Senhor, é a promessa do Senhor plantada em nossos corações. Há um destaque nas leituras diárias da semana. Eu creio que na revista dos irmãos tem aí os subsídios para o estudo diário, e na terça-feira, Amós, ele cita no capítulo 7, o verso 14, ele faz questão de falar: olha, eu não era profeta, nem filho de profeta. Qual a lição que eu aprendo aqui? Às vezes as pessoas pensam dentro da casa do Senhor, que você precisa ter uma posição social maior, uma posição ministerial maior ou eclesiástica maior, para que Deus o pegue, Ele o chame para usar. Mas aqui a palavra de Deus está mostrando que Deus escolhe a quem Ele quer. Amós não tinha nenhuma posição, não vinha de uma linhagem de profeta, não vinha de uma linhagem de sacerdotes, não vinha de uma linhagem política que talvez pudesse destacá-lo na sociedade, mas Deus pega Amós trabalhando lá no campo e chama-o. Por isso ele diz: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me escolheu para a sua palavra, para profetizar contra o povo de Israel. Sábado também tem uma leitura em Amós capítulo 9, do verso 11 ao 15, que remete ao título: removerei o cativeiro
do meu povo. Também aí tem uma outra mensagem muito maravilhosa, que Deus, Ele, apesar das punições, apesar das correções, Ele promete remover o cativeiro, ou seja, do seu povo, mediante ao arrependimento. O desejo de Deus é que o seu povo fique bem, é que o seu povo esteja bem, é que você e eu estejamos e sejamos bem-sucedidos em tudo nesta vida. Por isso Deus promete, Ele faz a correção, mas Ele promete, olha, a partir do momento que você entender a correção, eu vou te trazer de volta, removerei o cativeiro do meu povo, removerei aquilo pelo qual te submeti a uma escravidão, mas te trarei e voltarei para que você seja novamente feliz, bem-sucedido novamente. Esta é a palavra do Senhor. Se não quisermos, amados irmãos, sofrer punições, nós devemos então obedecer sempre e sempre ao Senhor. Por isso essa lição, ela nos traz alguns objetivos que nós relacionamos aqui. O primeiro objetivo é o comprometimento com Deus. Ao término do estudo bíblico, nós devemos entender como primeiro objetivo, saber que no tempo de Amós, os sacerdotes eram comprometidos com os reis da sua época, com os erros dos reis da sua época. Ora, parece uma contradição. Você é um sacerdote da parte de Deus, e se compromete com os erros daqueles que erram, no caso aqui, os reis. Então, eles, como representante de Deus, mas achavam por bem estarem comprometidos com os erros daqueles que estavam também acima deles politicamente. Nós tomamos uma lição aqui. O nosso comprometimento, amados irmãos, não é com o homem, não é com os erros humanos, não é com a política, não é com qualquer sistema que seja contra o sistema teocrático que é o nosso sistema de Deus. Então, nós precisamos entender que nós devemos estar comprometidos com Deus. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo da lição é entender que as advertências de Deus não fizeram com que o povo se arrependesse. Portanto, uma punição mais severa os aguardava. Por que Deus punia tão severamente o povo? Porque as punições eram tão graves, tão negativas para com o povo. Por quê? Porque o povo não vinha a obedecer ao Senhor. Nós podemos, talvez alguém pensar, poxa, mas precisava uma punição desse jeito? Precisava. Deus sabe de todas as coisas. É o texto áureo da nossa lição, que ele fala: prepara-te, ó Israel, porque tu errastes muito, e agora eu vou te cobrar daquilo que você fez, né? Terceiro objetivo, compreender que o Senhor prometeu restaurar a nação, apesar do caos espiritual que se estabelecera. Nosso objetivo, precisamos entender que tudo que Deus faz é porque Ele nos ama. O pai, ele corrige ao filho que ama, para poder então esse filho andar por um caminho que é o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então, amados irmãos, com esses objetivos, nós estudamos a palavra de Deus, não para que saibamos simplesmente, mas que nós possamos praticar tudo isto, para podermos então ter a bênção de Deus. Deus, amados irmãos, falando agora desse profeta, nós entendemos aqui que Deus, ele chama os trabalhadores. Gideão, ele malhava trigo no lagar, quando Deus foi lá e chamou ele, estava trabalhando, né? E chamou ele para livrar Israel das mãos dos medianitas. Davi,
ele cuidava das ovelhas do seu pai, quando ele foi ungido por Samuel para poder então ser o rei de Israel. Estava trabalhando também. Ele tinha outros irmãos que estavam em casa, mas Davi estava lá trabalhando. Deus escolhe por bem chamar a Davi. Pedro, André, Tiago, eles estavam trabalhando, estavam ocupados com a pesca, e Mateus estava trabalhando na coletoria, quando Jesus vai lá e chama eles. Nós vemos que Jesus, ele não chama, Deus não chama, não procura aqueles que não estão trabalhando. Ele sabe a obra que tem para com o seu povo, e por isso sabe como escolher aqueles que vão realmente ser fiel e fazer aquilo que Ele quer, falar a palavra que Ele manda, que Ele ordena para o seu povo. Então por isso que Deus escolhe aqueles que são fiéis, não os que têm status, não os que ficam sem fazer nada, mas aqueles que querem ser comprometidos com o nosso Deus. Se você é um trabalhador assíduo, contínuo, né? Não estranhe se Deus pegar você e chamá-lo para uma missão específica, que são as missões que temos na obra do Senhor. O verdadeiro profeta, ele não se deixa intimidar. Por chamar Amós, sendo um trabalhador humilde, né? Os reis, os sacerdotes, que tinham suas posições maiores, achavam que Amós iria se intimidar com a posição deles, e aí não falaria ou não faria nada, não falaria aquilo que Deus mandara, né? Então isso aconteceu com o sacerdote Amazias, que ele achou que Amós iria se intimidar para poder profetizar qualquer coisa para ele, mas ele não se intimidou, antes reafirmou a sua posição, simples homem do campo. Olha, Amazias era o sacerdote, eu sou um simples homem do campo, mas eu estou aqui para fazer aquilo que aquele que é maior que todos me mandou, e falou para os sacerdotes. Antes ele reafirmou essa sua posição e fez aquilo que Deus assim falou. E ele profetizou duramente contra Amazias. Ele vaticinou que Amazias seria traído por sua mulher. É uma profecia contra um sacerdote. Seus filhos seriam mortos, suas terras seriam repartidas, e ele, Amazias, iria morrer no cativeiro, que foi uma das punições que Deus mandou. Ele não temeu por ser um sacerdote, por estar numa posição elevada, não, mas ele profetizou aquilo que Deus mandou ele falar. Entendamos, amados irmãos, que quando Deus nos manda falar alguma coisa, quando sentimos de Deus para profetizar ou falar alguma coisa, seja para alguém, ou seja para um povo, como é a palavra de Deus nos dias de hoje, façamos exatamente aquilo que Deus falar, independente para quem seja. Amém, amados irmãos? Estas são as características do profeta Amós. A palavra introdutória, ela também nos traz as características de um profeta, né? E aqui mostra as características do profeta Amós, em relação ao tempo que ele profetizou. Era um tempo que o povo estava bem, só que essa prosperidade do povo de Israel trazia um afastamento de Deus. Então Amós foi escolhido para profetizar neste tempo. Talvez outra pessoa não teria a coragem de falar para o povo, porque o povo estava bem, né?
humilde trabalhador de Tecoa, né, a cidade situada a 10 quilômetros de Belém, começou a ter visões, né, do povo de Israel, e ele profetizou no tempo dos reis Jeroboão II e Jeroboão II, né, reino do norte, e de Uzias, reino do sul. Ambos governavam simultaneamente esses dois reinos, e Deus então chama Amós para profetizar neste tempo. Era o tempo que necessitava da profecia através desses profetas. Amós é o terceiro na lista dos profetas que nós estamos estudando, na lista dos profetas menores. Estudamos sobre Oséias, sobre Joel, e agora estamos estudando sobre Amós, né? Ele não gozava de uma posição social, é mais uma característica que lemos aqui, mas foi chamado sem esta posição social que muitos queriam ver em uma pessoa de destaque que viesse falar em nome de Deus. Mas ele foi chamado sem esta posição, porque Deus não escolhe a posição, mas escolhe sim aquele que se dispõe a servir a Deus. O que ele fazia? Nós já falamos, ele cuidava de bois e também cultivava o sicômoro. Não é uma palavra que a gente vê falar naturalmente nos dias de hoje, mas sicômoro era uma figueira brava e tinha algumas características. Ela produzia uma seiva que se formava tipo uma bola, uma circunferência, e os pobres compravam aquilo como uma fruta, e servia para alimentar também os animais, né? Esta é um destaque aqui também, porque os pobres compravam aquilo, mas os ricos, o povo de Israel todo, os sacerdotes, os reis, aquela classe de aristocracia, eles viviam comendo do bem, do bom e do melhor, mas os pobres tinham que comprar este alimento aí, que era pequeno, não era nutritivo, mas era com que eles podiam se alimentar. E Amós cuidava disso, era cultivador de sicômoros. Nós vemos essa palavra, se não me engano, em algumas traduções, quando Zaqueu, ele quer ver Jesus, aí algumas traduções falam que ele subiu em um sicômoro, ou seja, em uma figueira brava, que dava esses frutos aqui. Nós vamos ler isso no Novo Testamento, né? O exercício da função de um profeta, amados irmãos, ele é árduo. Por isso tinha essas características todas aqui. Profeta, mais uma vez, não é status, e sim serviço pesado, é carregar fardos, é saber que tem muitas oposições, muitas coisas contras, e isso significa fardos, mas o Senhor garante a vitória. Se você quer ser um profeta do Senhor, saiba dessas coisas, mas saiba também que Deus é a tua vitória. Não deixe de obedecer a Deus. Alguns aspectos literários é o ponto 1 desta lição, alguns detalhes importantes. O livro de Amós, ele foi escrito, amados irmãos, muitos anos depois que ele havia profetizado. A sua profecia foi oral, ele falava com o povo, mas depois de alguns anos é que veio a ser escrito este livro. Ora, havia necessidade de ser escrito? Toda a palavra é bom que fique registrado, ainda mais quando é a palavra de Deus, porque aí talvez os povos, aqueles que escutam as mensagens, vêm dizer: mas eu nunca escutei isso, eu nunca ouvi esta palavra. Então, o registro de Amós se fez necessário. O povo não tinha, depois de muito tempo, alguma desculpa para dizer: Deus fez isso sem nos avisar.
A palavra de Deus, ela é registrada para nós. Graças a Deus nós temos a Bíblia para nós lermos, e não temos nenhuma desculpa para poder dizer que Deus não nos abençoa, Deus não nos protege. O povo não tem desculpa. Por quê? Porque a palavra de Deus está registrada, está escrito. É a frase que o próprio Jesus usou para afugentar a Satanás quando estava lhe tentando. Então, está escrito, é a palavra que você deve ter no seu coração, na sua mente. Está escrito, está registrado, mesmo que Deus falou há muitos anos atrás, mas está registrado. É assim que Jesus fez, é assim que nós cristãos devemos fazer. Por isso, foi o registro da palavra aqui, das profecias de Amós, né? Tem um detalhe até curioso, logo no primeiro verso, né, de Amós, logo no primeiro verso, diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joá, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E essa palavra parece que fica vaga, assim, em relação ao livro todo. Fala que foi 2 anos antes do terremoto. Que terremoto foi esse? Houve um terremoto no meio do povo de Israel, e esse terremoto, ele foi lembrado muito depois, parece que 700 anos ainda depois. No livro de Zacarias, nós vemos lá se fazer referência. Foi a um terremoto muito grande, né? Foi um terremoto muito grande que veio para destruir o povo, destruir aquele lugar, né? E nós vemos como um aviso de Deus, né? Muitos teólogos e leitores da palavra de Deus, estudiosos, eles entendem que foi um aviso de Deus. Olha, um terremoto muito grande, como uma eclipse, e foi um aviso de Deus para o povo. Nós temos visto em nossa geração acontecer vários eventos desse tipo, vários terremotos, vários tsunamis, várias coisas que vêm abalar a estrutura ambiental, mas tem servido como aviso de Deus para a humanidade no dia de hoje. E Deus continuará sempre lembrando, como Zacarias lembrou isso muitos anos depois, né? A palavra de Deus, os avisos de Deus, os profetas de Deus continuam falando a palavra do Senhor, alertando o seu povo, alertando a humanidade, para que possam também estar atentos à voz do Senhor. Então, isso aí é o que se faz necessário para poder registrar a palavra de Deus, para que nós possamos ter sempre os avisos de Deus, até mesmo nos mínimos detalhes, como foi esse terremoto que nós lemos aqui, logo no começo do livro. Quem eram os destinatários? Todos os destinatários eram aqueles que precisavam escutar a palavra de Deus. No caso de Amós, a profecia de Amós era dirigida às nações corrompidas, como Damasco, que era a capital da Síria. Era uma nação que já era corrompida. A palavra, a profecia vinha contra elas. Foi também contra Gaza, né? Que era uma cidade que ficava a sudoeste de Judá, a terra dos filisteus. Foi também contra Edom, povo vizinho de Judá. Foi contra Moabe, a profecia de Deus, que estava a leste ali de Judá, perto do povo principal. O povo principal era Judá e Israel, que estavam divididos, mas todas essas cidades
que estavam próximas a eles, a profecia chegava até eles. Amós profetizou para este povo, e para Judá, que era o reino do sul, e para Israel, que era o reino do norte. O que eu aprendo aqui, amados irmãos? A profecia do Senhor Jesus, a profecia que vem de Deus, através dos seus profetas, ela é para todos. Deus nomeou aqui algumas cidades em que Amós deveria profetizar. A palavra de Deus, ela serve para todos, mesmo que nós não sejamos direcionados principalmente, mesmo que nós não sejamos o foco principal daquela profecia, mas ela sempre vai servir como palavra de Deus para a minha vida. Se não servir diretamente, ela serve como exemplo. Ela serve como exemplo. Qualquer pregador, qualquer profeta que vier aqui pregar a palavra de Deus e falar aos nossos corações, não tem aquela história de dizer para o outro, aqueles que escutam: olha, essa palavra é para ciclano, essa palavra é para aquele irmão que não veio. Muitas vezes nós escutamos: ele não veio no culto de hoje, essa palavra era para ele. Ora, se Deus está falando hoje, está falando nesse momento, então ela não é para aquela pessoa que não veio, é para nós que estamos aqui ouvindo. Assim era a palavra de Amós, para vários povos, para vários lugares, para várias pessoas. Assim também é a palavra de Deus para nós. A linguagem que Amós usa. Por que falamos da linguagem? Porque às vezes ouvimos profecias, palavra de Deus, de uma forma que parece mais amorosa, parece mais amena, né? A gente escuta uma profecia que agrada ao nosso coração, que enche os nossos olhos, né? Mas Deus, às vezes, fala de uma maneira mais dura, e nós, às vezes, quando é da maneira dura, não queremos entender. A linguagem do profeta Amós, amados irmãos, não era uma linguagem poética, como foi a linguagem do profeta Joel, não, mas era uma linguagem dura. Ele começava a falar de uma maneira dura, e por isso ele sofreu muita rejeição. Hoje, amados irmãos, se nós temos uma palavra que seja dura, mas procuremos entender o que é de Deus, qual é a palavra de Deus. Eu quero tomar um exemplo aqui, da nossa situação hoje, do nosso país hoje. Nós, às vezes, já tivemos alguns presidentes em que a linguagem era sempre, parece que bonita, clássica, né? Em falar com o povo, embora havia muitas coisas embutidas naquelas conversas de outros presidentes. Hoje nós temos um presidente que tem uma linguagem que parece que é chucra, nem parece que é um homem que é estudado, né? Mas nós entendemos que Deus, ele fala de diversas maneiras, e a maneira que o presidente hoje fala não é nenhuma maneira que não seja observada e dirigida por Deus. Às vezes algumas palavras duras, mas vamos entender que Deus continua no controle de todas as coisas. O mesmo Deus que permitiu que um presidente que falasse mais poeticamente fosse para a nossa nação em um tempo, é o mesmo que permitiu esse presidente que nós temos hoje. Então, nós, como servos de Deus, como cristãos, devemos fazer o quê? Orar sempre pelas autoridades, é o que a Bíblia ensina, e não rejeitar aquilo que Deus os usa para falar com toda a nação. E nós, além de cristãos, somos cidadãos também, pertencentes a uma nação. A linguagem de Amós era uma linguagem dura para falar com o povo, era uma linguagem de uma profecia dura, mas mesmo assim, o povo não se arrependeu. Coisas que estavam na profissão de Amós, era o que Deus usava para fazer e falar com o povo.
Qual era a profissão de Amós? A profissão de Amós não era sentado em uma mesa de um escritório, não, simplesmente escrevendo, não desmerecendo esta profissão, né? Mas era um trabalho duro. Cuidar de bois no campo, cultivar sicômoros, era trabalho duro, não era um trabalho suave, né? Deus pega e usa esta mesma maneira, o trabalho de Amós, as visões que Amós teve, eram parecidas com a do seu trabalho, e ele transmitiu ao seu povo. Mais uma vez, nós queremos dizer que Deus usa a todos. Ele usa naquilo que você sabe, naquilo que você faz. Ele usa aquilo que você procede para poder então te usar para falar com outros povos. De tudo, amados irmãos, que nós vivemos, nós temos lições que podem ser aproveitadas para servir a Deus. No caso de Amós, ele foi usado naquilo que ele sabia fazer. Ele era um trabalho duro, ele tinha um trabalho duro, então Deus usou também para ele falar com o seu povo de uma maneira um pouco mais dura, porque aquele povo não queria entender. A mensagem do livro de Amós, ela pode ser resumida como a mensagem da justiça de Deus, porque ele profetizava sempre chamando o povo a um arrependimento e a uma promessa de juízo, caso seus ouvintes não se convertessem aos seus maus caminhos. A palavra de Amós, por Deus, através desse livro, nós vemos que era a palavra se falando da justiça de Deus, lembrando ao povo que Deus é justo, porque o povo estava próspero, mas pendia para a injustiça, porque só havia duas classes sociais: a classe aristocrática, que eram os sacerdotes, os reis, aqueles que eram bem-sucedidos, ou seja, os ricos, e a outra classe era os pobres, né? E os ricos enriqueciam subjugando os pobres. Não havia uma classe mediana, não havia aqueles que eram mais ou menos, não, eram os ricos e os pobres. Então isso se caracteriza injustiça. Por isso a mensagem de Amós trazia a justiça de Deus, falava da justiça de Deus. Olha, vocês precisam ser justos, vocês não podem ser desta maneira, subjugar alguém para se favorecer. Não, eu tenho bênção para todos. Então por isso a palavra do Senhor era sobre a justiça de Deus, a justiça que deveria haver no meio do povo. Esta era a mensagem. Nos dias de hoje, amados irmãos, nós temos muitas injustiças no meio social, no meio político, no meio cristão. Então a mensagem de Deus para nós hoje é: a justiça de Deus precisa prevalecer. É isso que a mensagem de Deus que servia para o povo de Israel há mais de 1000 anos atrás, serve para nós nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela é sempre atual. A mensagem de Deus, a profecia de Deus sempre será atual. Então tinha esse problema lá no povo de Israel. Então Deus usa Amós para falar sobre a justiça divina, né? Um profeta, amados irmãos, que foi rejeitado, um profeta que foi rejeitado pelos homens, né? Nós podemos acrescentar isso a esse ponto 1.4 da lição, né? Um profeta, novamente nós voltamos a dizer que não é status. Amós, ele foi rejeitado por Deus. Nós vemos, mas será que foi só Amós? Não, Jeremias, ele anunciou a invasão babilônica do reino do sul, e sofreu também oposição por parte dos sacerdotes, dos profetas, que se coligaram ao rei. Olha só, o profeta sendo usado por Deus,
Jeremias estamos falando, ele sofreu oposição, ou seja, foi rejeitado pelos homens. Que homens eram esses? Os próprios profetas contemporâneos seus, que se coligavam ao rei, que pendiam para os erros dos reis, que pendiam para um arranjo para a sua vida, que pendiam para o jeitinho que nós chamamos jeitinho brasileiro, né? Isso aí é uma ironia, né? Mas eles pendiam para isso. Eram sacerdotes, eram profetas e eram reis, que rejeitavam a esse profeta que vinha exatamente de Deus. Da mesma forma, amados irmãos, existem hoje profetas, existem hoje pessoas que Deus confiou, mas que ao longo do tempo vão passando a se coligar com aquilo que não é a justiça de Deus. Nós vemos isso no quadro político, né? Passam-se a se coligar com aqueles que eles acham que podem fazer alguma coisa por si ou pela sua família, né? Passam a coligar-se com esses, e aí então passam a rejeitar, como Amós foi rejeitado, o profeta que é realmente de Deus, a palavra que é realmente de Deus, a palavra que é fiel e é correta através da boca dos profetas fiéis a Deus. Eles passam então a rejeitar. Por quê? Porque fazem conchavos, fazem coligações com aqueles que não estão na vontade de Deus. Isso foi o que aconteceu com o profeta Amós, foi rejeitado por conta disso. Que nós possamos vigiar, amados irmãos, vigiar, para não sermos coligados, conjugados com aquilo que não é a vontade de Deus. Só assim nós vamos ser bem sucedidos. Vamos ser rejeitados por alguém, mas vamos ser bem sucedidos diante da vontade de Deus. Como era o ambiente que se encontrava Amós naquela época? Com certeza não era um ambiente favorável às coisas de Deus, favorável ao reino de Deus. Diz aqui a lição: por ser um reino teocrático, a política, sempre esteve presente na mensagem dos profetas hebreus. Reis e sacerdotes, com muitas frequências, faziam acordos escusos, principalmente quando o rei mostrava-se inclinado à corrupção. Esse era o ambiente que Amós tinha que profetizar. Esse era o ambiente em que Amós tinha que entrar e ali falar tudo ao contrário do que eles viviam. Como nós diz aqui, como nossa lição nos diz, o comentarista fala que aqueles que eram escolhidos por Deus se coligavam com aqueles que eram corruptos, né? Que eram pendentes à corrupção. E a lição nos mostra que isso era muito comum naquela época. Por isso o povo de Israel sofria essas punições. Por quê? Porque davam ouvidos, procuravam olhar para essas coisas, e acabavam cedendo. O nosso reino, amados irmãos, ele continua sendo teocrático. Temos um presidente, alguns países usam o parlamentarismo para poder governar a sua nação, outros países ainda usam a monarquia, mas o reino do cristão, o sistema do cristão, ele continua sendo teocrático. O que quer dizer isso? É comandado por Deus, é dirigido por Deus. Nós temos que primeiro escutar a voz de Deus, ao invés de escutar a voz de outros comandos que não sejam a voz de Deus. Então, o ambiente para o povo de Israel na época de Amós devia ser teocrático, devia continuar sendo teocrático, mas o que estava valendo mais era a monarquia, era a corrupção que imperava no meio daquele povo, do povo que governava a nação. Tanto os sacerdotes como os reis
né, os acordos que haviam entre eles não condiziam com a vontade de Deus. Os reis e sacerdotes, os sacerdotes que eram escolhidos na casa do Senhor, preferiam servir aos reis e não a Deus. Mas eles eram constituídos sacerdotes para servir a Deus e não aos reis. No que dizia respeito aos aspectos político, social e religioso, os problemas encontrados no Reino do Norte e no Reino do Sul eram semelhantes. Tanto um reino quanto o outro queriam fazer a mesma coisa. O povo não ouvia os profetas. No caso específico do Reino do Norte, as pessoas ocupavam posições religiosas iminentes e entravam em acordos com o rei, defendendo os seus caprichos egoístas e malévolos, né? Diabólicos, né? Era isso que eles faziam. Eles preferiam ver a sua parte. Governavam, ou seja, profetizavam, né? Exerciam o sacerdócio em favor de si mesmo e não de acordo com a vontade de Deus. O progresso de Israel, portanto, crescia materialmente, né? Nos tempos de Amós. Israel era próspero nos dias do reino do norte, do rei do norte, que era Jeroboão II. A nação vivia em tranquilidade, a nação vivia relativamente próspera, né? Em relação aos povos vizinhos, eles eram mais bem-sucedidos. Mas, como nós já dissemos aqui uma vez, nem sempre quando estamos na melhor situação, nas mais mil maravilhas, a nossa vida está de vento em popa materialmente, é quando Deus está se agradando. Não, Deus pode não estar se agradando, porque nós, como povo de Israel, muitas das vezes davam importância, como nós lemos aqui, para si. Eles queriam a prosperidade para si, queriam viver fartamente, mas se esquecendo de Deus. Para Deus não se fazia nada, somente para o seu próprio prazer. É preciso vigiar quando estamos muito bem materialmente, para que não venhamos a sofrer uma punição de Deus por conta disso. Por quê? Porque isso às vezes, aqueles que não vigiam, a boa situação faz esquecer-se de Deus, faz não dar ouvido às coisas de Deus. Aí a pessoa não lê mais a Bíblia, a pessoa não ora mais, a pessoa se esquece de Deus. Não é proibido, amados irmãos, ser bem-sucedido. Não é proibido ser, vamos dizer uma palavra, ser rico materialmente. Não, desde que nós não esqueçamos de Deus. Essa é a receita para continuarmos sendo bem-sucedido. Israel vinha sendo bem-sucedido, mas em determinado momento Deus falou: olha, vocês se esqueceram de mim. Era isso que Amós profetizava para alertar o povo. Os efeitos desta prosperidade fez com que o povo se afastasse de Deus. A prosperidade econômica havia causado uma significativa divisão social entre o povo. A direção de Deus, a orientação de Deus é que eu olhasse para o meu irmão e o considerasse igual, né? Deus ensinava que o povo deveria considerar o seu próximo igual. Nós estamos no mesmo nível espiritual diante de Deus. Para Deus somos a mesma coisa. Era esse o ensinamento que o povo de Israel tinha. Mas porém a prosperidade fazia com que eles se dividissem. Uns achavam que era maior do que os outros. Uns achavam, não, a minha posição nos mostra que eu sou maior do que fulano ou cicrano, né? Como foi com Amazias. Amazias, por achar que era um sacerdote da época de Amós,
ele chega e tenta humilhar Amós, porque achava que Amós era muito mais baixo, muito menor do que ele, por causa da sua posição. Hoje, será que acontece isso desta maneira? Nós vemos isso constantemente, pelo país, pelas coisas lá fora. Recentemente nós vimos aqui um desembargador, em Santos, que desacatou um policial, era civil, se não me engano, que foi confrontar a ele, porque ele não estava usando máscara, que é um decreto que tem que ser obedecido hoje. E ele disse: olha, você sabe com quem eu estou falando? Você sabe com quem você está falando? Você, se quiser, pode fazer essa notificação, e eu vou rasgar e vou jogar na via pública. Aí nós vemos aqui a pessoa, a exaltação ser transparecida na vida daquela pessoa, por achar que aquele que estava falando com ele era uma pessoa que não valia nada, que não valia nada, porque ele ganhava muito mais, tinha um salário enorme em relação ao outro, Isso, amados irmãos, é o que acontecia com o povo de Israel, era o que acontecia com aqueles que se diziam povo de Deus, e é o que acontece hoje. Então a palavra é para nós hoje? É claro que ela serve para nós nos dias de hoje, Nós devemos ter sempre a visão de que o meu irmão é igual a mim, Irmão, a palavra irmão quer dizer igual. A palavra irmão, um dos significados dela quer dizer igual. Amós encontrava essa diferença no meio do povo, por isso ele profetizava e alertava o povo para que se lembrasse dos ensinos de Deus passado para aquele povo principalmente, para o povo de Israel, para o povo de Judá, que na verdade era um povo único, escolhido por Deus. Então os efeitos da prosperidade causavam esse comportamento, ao ponto de que Deus se via na obrigação de usar um servo para profetizar e alertar, e se não se arrependesse, seriam punidos. Aos ricos, eles tinham de tudo, aos pobres faltava até mesmo o necessário para se viver, Somente duas classes, ricos e pobres, havia nesse tempo em Israel. Porém Deus conhece todas as classes e as tem por igual, e isso acontece nos dias de hoje, e nós temos que entender o recado de Deus, a mensagem de Deus, para que nós não venhamos cair nessa divisão, para que nós não venhamos cair em um comportamento, amados irmãos, que venhamos diferenciar uns dos outros. O Novo Testamento traz uma palavra mais forte ainda, através dos profetas de Deus. Ela diz assim, a palavra: cada um considere, se não me falha a memória, apóstolo Paulo, ele fala, cada um ensinando a um dos povos que ele escreveu as cartas, ele diz assim: cada um considere o outro superior a si mesmo. É dessa maneira que eu tenho que ver. Eu não tenho que ver alguém e achar que ele não vale nada. Eu não tenho que ver alguém e fazer um comentário, amados irmãos, negativo a respeito dessa pessoa. Deus nos alerta sobre isso. Cada um considere o outro superior a si mesmo, Não devemos deixar que os efeitos da prosperidade venham a nos fazer ser desta maneira, nos comportar assim. A condição espiritual de Israel também era a mais ruim possível e a mais necessária para nós, para os dias de hoje. Como é que eles se portavam? O rei Jeroboão II, ele pegava com ciúme, com medo de que o povo religiosamente fosse para Judá, para adorar a Deus.
ele pegou e começou a instituir deuses que para o povo ficar em Israel e ali poder, no Reino do Norte, e ali poder adorar, e não ir de repente para o Reino do Sul para ajudar e de repente ficar por lá, porque eles tinham essa liberdade. O rei, politicamente, para poder segurar e envolver o povo, começou a criar deuses para poder manter o povo naquele lugar, porque sabia que o povo tinha aquela tendência de adoração, como Deus havia instituído, mas era para adorar somente a Deus. Então eles fizeram aquilo, constituíram reis para que o povo não, ou melhor, constituíram deuses para que o povo não saísse do Reino Norte e fosse para o Reino Sul e pudessem talvez não voltar. Não voltar para a adoração, que era adoração a Deus, verdadeiramente, né? E com esta constituição de deuses, o que acontecia? O povo ia se degradando espiritualmente, né? O povo ia caindo, o povo ia descendo, né? Se afastando cada vez mais de Deus. Nos dias de hoje, o que tem se acontecido, amados irmãos, vamos visualizar essa mensagem hoje nos nossos dias. O que tem acontecido é que muitos têm constituído, muitos líderes têm mostrado para o povo, para a nação, que existem outras maneiras de adorar a Deus, que não seja o único Deus verdadeiro. Você pode adorar a Deus através do reconhecimento de que uma pedra, um sal ungido, uma flor ungida, um óleo ungido, possa ser que aquilo é que vai trazer a solução para a sua vida. E isso se constitui em idolatria às coisas que não são verdadeiramente Deus, as coisas que não representam verdadeiramente Deus. Parece que o homem não tem a liberdade de se chegar diretamente a Deus. Parece que o homem não tem esse poder de falar diretamente com Deus. Isso era antigamente, era o povo de Israel. Eles eram assim, desta maneira. Todos eles, para falarem com Deus, tinham que ser através do sacerdote maior, tinha que ser através do profeta. Mas não, desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que o véu do templo, ele foi rasgado. O que era o véu? O véu era que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aonde o lugar santíssimo era onde Deus se manifestava, mas o véu do templo, ele se rasgou, dando a liberdade para que todos nós, todo homem possa chegar-se diretamente a Deus, e não recorrer-se a subterfúgios, ou seja, também a alguém que possa ser o mediador entre Deus e o homem. O único mediador é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então o povo de Israel se encontrava desta maneira, adorando outros deuses, uma situação espiritual degradante, que nós não venhamos, amados irmãos, também a ocorrer, a chegar em um estágio como este, de deixar de adorar a Deus, né? E sutilmente ser enganado por Satanás, por aqueles que não querem saber apenas de Deus, mas sim das suas condições próprias, querem viver bem aqui nessa terra, materialmente, querem ser bem-sucedidos a sua vida, mas não em relação a Deus. Os juízos de Deus, eles vêm de uma forma ou de outra. Ponto 3 da lição fala que os juízos de Deus veio através das profecias de Amós para o povo de Israel e para o povo de Judá. Mas como nós entendemos pela lição e pela palavra de Deus, pelo próprio livro, nós vimos que parece que as punições, as profecias não tiveram efeitos.
Isso é uma grande frustração que muitos pregadores têm hoje. Às vezes pregamos a palavra de Deus e não vemos nada acontecer. Nós ficamos às vezes preocupados, frustrados. Será que Deus falou? Será que Deus não falou? Será que eu apenas usei daquilo que eu tenho conhecimento? Ou Deus falou realmente através da palavra? Mas nós vemos que Amós era um servo de Deus, era um profeta de Deus, genuíno, e ele falava a palavra de Deus, mas ninguém ouvia, ninguém queria obedecer, eles escutavam, mas não ouviam, porque não entendiam, e não passavam a praticar a palavra de Deus. Então, muitas punições que chegou a acontecer, foram punições sem efeitos, não ouviam as punições, não ouviam os avisos de Deus, e então parece que não tinha efeito, porque não se arrependiam. Hoje Deus tem falado muitas das vezes, e parece que não tem efeito a palavra de Deus através dos seus profetas, mas tenha certeza de uma coisa, é Deus quem está falando, e na hora certa Ele vai cobrar aquilo que você ouviu, aquilo que eu ouvi e não dei ouvidos, não escutei, mas o Senhor, Ele traz a palavra correta. Este é o juízo de Deus, ele se cumpre poderosamente. Amós, ele mostra-nos 5 visões que ele teve, que foram as visões que ele usou para profetizar contra o povo de Israel. A primeira visão foi a de gafanhotos devorando os campos verdes para a ceifa. A visão indicava um tempo de fome. O profeta compadeceu-se da casa de Jacó e orou a Deus para que tal fato não acontecesse. O Senhor o atendeu, mas o Senhor deu a visão para ele. O Senhor deu a visão para ele. Essa primeira visão era essa que ele profetizava para o povo: olha, eu vejo gafanhotos que vêm e devoram todas as coisas. E aí o povo fica pobre. Isso era difícil o povo entender, por quê? Porque o povo vivia em prosperidade, o povo tinha de tudo. Esse camarada está falando besteira, né? Está falando que vai vir gafanhoto, vai devorar. Nós temos fartura de tudo aqui, é preciso muito gafanhoto para vir devorar tudo isso aqui, e nós nos tornarmos pobres, né? Nós nos tornarmos em um tempo de fome, em um tempo de pobreza, né? Mas esta era a palavra que Amós, a primeira visão de Amós para aquele povo. Nós temos visto isso hoje em dia, né? Agora recentemente nós temos visto, não dito por alguém, mas visto por nós mesmos. As notícias nos dizem de gafanhotos que vêm se aproximando aí de alguns países, já fizeram algum estrago e tem até chegado próximo do nosso Brasil. Mas esta é também uma palavra de Deus de alerta. A segunda visão de Amós era: o Senhor então mandaria fogo para contender com o seu povo rebelde, mas o profeta solidarizou-se com Israel mais uma vez, e o Senhor retirou o castigo. A visão do profeta foi essa, que Deus dava para ele, para que ele falasse para o povo: olha, eu vou enviar fogo contra vocês, vou queimar tudo, para que vocês possam entender que é eu que estou falando. Mais uma vez, o povo parece que não entendia o que Deus queria. Terceira visão: Amós viu o Senhor medindo a cidade com um prumo, mas desta vez não teve coragem de interceder por ela. Medir com um prumo é pedir contas, é conferir para ver se está tudo certo. E Deus dava essa visão para Amós: olha, eu estou vindo para conferir se tudo aquilo que eu já ensinei e falei está correto. Se não tiver, construção civil, nós vamos ter que derrubar tudo para aprumar, certo, irmão Newton? Se as coisas não estão no prumo, elas têm que ser derrubadas e colocadas no prumo.
era essa visão que Deus dava para Amós, né? O dia que Deus cobrar alguma coisa, vier corrigir para ver se está tudo como Ele falou, também em nosso tempo, nos dias de hoje, meus amados irmãos, se não tiver de acordo com o prumo de Deus, será derrubado para que Deus possa corrigir tudo de novo. Essa foi a terceira visão de Amós. A quarta visão, a descrição da quarta visão ocupa todo o 8º capítulo do livro. Nela, o profeta viu os frutos de verão. Aparentemente eles estavam bons, mas por dentro estavam apodrecendo. Diante deles, o Senhor declarou ter chegado o fim. Era como estava Israel. Deus dava essa visão para Amós: olha, por fora os frutos estão bonitos, mas por dentro estão apodrecidos. Era como estava o povo de Israel. Olha, Amós, o meu povo, por fora, eles estão muito bonitos. Nós lemos no capítulo 4, o pastor ensinou aqui numa sexta-feira, capítulo 4 de Amós, ele começa dizendo: ó vacas de Baçã. É até o texto da nossa lição, capítulo 4, verso 1. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, que oprimi os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores: dai cá e bebamos. Por que ele usa essa palavra? As vacas de Baçã eram vacas que eram preparadas. Baçã era um lugar privilegiado ali, e as vacas daquele lugar eram bem preparadas, tanto para a beleza, como para a postura, para a gordura, para o seu corpo, né? Eram bem alimentadas, e elas se mostravam muito bem adornadas, né? Muito bem cuidadas eram. E aí Deus fala para que, mas depois seriam abatidas para poder servir de alimento, né? Deus falava para aquele povo de Israel, porque as mulheres e todos os homens também, eles viviam se adornando, viviam tomando para si o melhor. Não, eu tenho que comprar o melhor para ficar bonito, eu tenho que me alimentar do melhor para ficar bem abastecido, bem gordo, bem formoso, né? Então ele fala que ele usa essas palavras: ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã. Eles não estavam falando Amós não estava falando com as vacas, mas estava falando com o povo, que estais no monte de Samaria, e ele diz que oprimis aos pobres. Era assim que eles estavam, aqueles que eram ricos, que viviam no bem e do melhor, tanto para a beleza como para a gordura, eles oprimiam os pobres, eles viviam aquilo, mas as custas, julgando os pobres, para que eles vivessem daquela maneira. Então, a visão de Amós aqui, essa quarta visão, estava falando disso. Muitos hoje também, para nós, estão preocupados somente com si mesmo. Para Deus não faz nada, nem mesmo orar uma vez ao dia, vamos dizer assim, nem falar com Deus uma vez ao dia, nem meditar na sua palavra, pelo menos em um verso por dia. É isso que tem acontecido. Não, só querem ver aquilo que é bom para o seu bem viver. Mas Deus usa esta palavra, essa visão de Amós, para falar conosco também. Que nós possamos buscar, como disse Jesus, ensinou aos seus discípulos e a nós: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A nossa prioridade, irmãos, aqui na terra, mesmo como humanos, tem que ser o reino de Deus e a sua justiça, as coisas de Deus e a sua justiça. E aí ele diz assim na continuação do verso: se vocês fizerem assim, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas que eu preciso materialmente, Deus concede-nos, se nós dermos prioridade às coisas
de Deus. Era isso que a visão, a quarta visão de Amós estava lembrando aquele povo. A quinta visão nos diz que Amós viu o Senhor sobre o altar, dando-lhe ordem para quebrar os capitéis, ou seja, as colunas dos templos idólatras, a fim de que o edifício caísse sobre o povo. Aqueles que escapassem com vida seriam mortos pela espada. Esta visão era um aviso da dispersão, ou seja, do espalhamento do povo, né? O que ia acontecer, agora nós vemos aqui que Amós não se atreve a interceder a Deus pelo povo, porque nesta visão estava certo de que Deus ia fazer, porque o povo não se voltava de maneira nenhuma para Deus, né? E não adiantava aqueles que, não, eu escapei de uma punição, Deus iria puni-lo em outra punição, e ele não iria escapar, como ele diz aqui, que na visão, aqueles que escapavam do tombo do templo sobre eles, eram mortos pela espada dos povos opositores, né? Aí então se cumpre a profecia. Amós profetizou e aconteceu. É o ponto 3.3 da lição, diz assim: a invasão da Síria, né? E relata aqui, nós não vamos tomar mais tempo, como aconteceu. A Síria invadiu aquele povo, e aquele povo então pôde sofrer, né, em sua pele aquilo que Deus tinha falado através do profeta Amós. Nós, amados irmãos, vemos na profecia de Amós algumas citações que servem, que são escatológicas, ou seja, para o futuro, para o tempo do fim, né? Nós chamamos esses profetas, alguém chama esses profetas menores, como um título de eles ainda falam, né? Eles ainda profetizam. Hoje, há 1000 anos atrás, há mais de 1000 anos atrás, há muitos 1000 anos atrás, eles profetizaram, mas eles hoje ainda falam. Por quê? Porque as profecias têm um ponto escatológico, ou seja, para os dias do fim, para os dias de hoje, né? Há referência no livro de Amós, de acordo com todos os teólogos, que são citações pré-tribulacionistas, ou seja, ainda vai acontecer esse tempo da grande tribulação, mas Amós, como os outros profetas, já falavam de o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, que era para o povo de Israel, mas também é para nós. Nos dias de hoje nós devemos nos preocupar, porque o grande e terrível dia do Senhor, ele vai acontecer. E para aqueles que estão preparados, para aqueles que estão em obediências a Deus, os do dia de hoje, eles serão livres desta punição, desta tribulação, né? Mas aqueles que não se procurarem voltar para Deus, eles sofrerão o grande e terrível dia do Senhor, dito pelos profetas menores. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Que esta palavra venha servir de alerta, tenha servido de alerta ao teu coração. Que nós possamos entender que Deus continua falando conosco, como falou há muitos tempos atrás. Eu quero pedir que o pastor Rafael venha fazer uma palavra de conclusão aqui desta lição, em pouco tempo, porque nós não temos muito, né? E nós estaremos encerrando então esta palavra, essa escola no dia de hoje, né? Que nós possamos fazer o melhor para Deus. Glória a Deus, né? Palavra edificante para as nossas vidas, que nos faz pensar como nós estamos vivendo, né, os nossos dias de hoje.
algumas coisas que o reverendo mestre falou aqui, que me chama a atenção e se faz necessário lembrarmos, né? Embora nós vivemos neste mundo, a nossa condição hoje é o presidencialismo, né, pastor? Nós temos que ter na nossa mente, como cristãos, aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo, que nós vivemos debaixo de um regime teocrático, né? Vivemos debaixo das leis do reino de Deus, das leis que o próprio Deus instituiu para que nós possamos segui-lo. E quando nós olhamos a vida de Amós, nós precisamos ter ela como espelho. Por quê? Eu disse que algumas coisas precisam ser repassadas aqui, e eu quero repassar com os irmãos. Porque temos a vida de Amós como espelhos. No reino teocrático de Deus, Ele não vai escolher aquele homem letrado ou aquele que falta conhecimento. Ele não vai chamar aquele que sabe falar melhor, que consegue se expressar muito bem, que é bem visto pela sociedade. No reino teocrático de Deus, Ele vai sempre buscar aquele a quem está à disposição para quem Ele possa usar. Amém ou não amém? Quando nós olhamos a vida de Amós, no primeiro capítulo, o pastor Gideon já disse aqui, que ele lá no campo ainda, quando tinha as revelações da parte de Deus, ele repassava para os seus companheiros que estavam naquele momento junto com ele. Aleluias. Então, quando nós temos a revelação da parte de Deus, seja quem for, é necessário repassar aqueles que estão à nossa volta. Quando nós começamos ou passamos a viver aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, nós logo chamamos a atenção de Deus para nós. Então Ele vai olhar dos céus e vai dizer: ali existe sim alguém em potencial a quem eu possa usar. Aleluias. E os olhos do Senhor estão sobre nós nesta manhã aqui. Ele olha para o meu e teu coração e Ele vê alguém em potencial a quem Ele possa usar. Quando nós continuamos caminhando pela explanação do nosso pastor, nós iremos ver a condição em que se encontrava a nação de Israel naquele tempo. Eram homens que tinham uma condição social bem abastada, eram homens que viviam de acordo com o regime, né, que estava naquela época, que era a corrupção. Eram homens que viviam de acordo com aquilo que estava instaurado naquela época, que eu preciso me dar muito melhor do que a pessoa que está do meu lado. Mas o nosso pastor disse que no reino de Deus Ele olha a todos com igualdade. E quando isso começa a se disparar, Ele vai usar sempre alguém para lembrar: existe alguém que está acima de tudo. Aleluias. Ainda existe alguém que controla tudo e todos. E se aqui nesta manhã tem homens e mulheres em potencial para Deus usar, não se espantem se Ele chamar você e dizer: olha, vai lembrar o povo que precisam voltar-se para Deus. Lembra aqueles que estão na terra, aleluias, que existe alguém ainda que está acima de tudo e todos. Seja você esta pessoa em potencial que Ele pode usar. Quando nós olhamos ainda a vida do profeta Amós, eu estava ali, o pastor estava falando, e parece que, como ele disse, são textos escritos há quase 3.000 anos atrás. Mas quando nós paramos e olhamos a nossa realidade hoje, parece que está sendo gritado por Amós na rua aí na frente da congregação. Aquilo que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, parece que torna a se repetir nos nossos dias. E quando eu olho não só a vida do profeta Amós, mas me veio à memória, enquanto o pastor falava aqui, a vida do profeta Abacuque, que nós ainda estudaremos. E a sua oração me chamou a atenção, pastor.
Abacuque ele vai orar e vai dizer: Senhor, eu tenho visto violência, eu tenho visto a lei sendo afrouxada, eu tenho visto o juízo sendo subvertido, eu tenho visto o mal tomando conta da terra, e parece que o Senhor não faz nada. Aleluias. Aí eu quero lembrar você da vida do profeta Amós, que esse ensino aplicado nesta manhã surja efeito no meu e no teu coração, de não nos conformarmos com este mundo que está aí fora, com tudo que está acontecendo aí fora. É necessário nós tomarmos uma decisão, sermos participantes do reino de Cristo na terra, vestirmos, aleluias, a nossa identidade de cristãos, aquele que segue a Cristo, de tomarmos posse, aleluias, do lugar que a igreja precisa tomar na face da terra, gritarmos, olha como gritou Abacuque: Senhor, a violência está acontecendo, precisa ser feita alguma coisa. Aí o texto vai dizer que Deus se levanta dos céus e diz: Abacuque, eu vou descer, aleluias, mas nós como igreja precisamos clamar, não adianta ficarmos somente sentados na frente da televisão e reclamarmos: olha lá, está tudo indo de mal a pior, olha lá, o juízo parece que não chega, a justiça parece que não é feita. Não adianta, precisamos tomar o nosso lugar de cristãos e de igreja, e clamarmos para aquele que tem o controle de tudo na palma das suas mãos, aleluias, para aquele que, quando Israel, que sofria como escravo, lá na terra do Egito, quando eles se lembraram que eles serviam a um Deus que tinha o controle de todas as coisas, e começaram a clamar a Deus por uma ajuda, por um auxílio, por um socorro, por uma providência, por uma porta aberta, começaram a lembrar a Deus das suas promessas. O que Deus fala para Moisés? Moisés, eu escolhi você. Por que eu escolhi você? Porque o meu povo está clamando lá e precisa de uma ajuda, porque o meu povo está clamando e eu preciso tirar eles daquela opressão, porque o meu povo está clamando e eu preciso fazer alguma coisa, aleluias, para que todos vejam que ainda existe um Deus que tem o controle de tudo e de todos, aleluias. Que saiamos daqui nesta manhã como Amós dessa nossa geração, como Amós da nossa geração, aleluias, aquele que vai chegar lá fora e vai dizer: não, ainda tem um Deus que trabalha e tem o controle de todas as coisas, ainda tem um Deus que vai mudar este quadro, ainda que nós não aceitamos, ainda que nós não vejamos por onde, aleluias, mas o nosso pastor Gideão, pregando na quarta-feira, ele disse o seguinte: olha, o Deus que nós servimos, ele ainda abre caminho no meio do deserto, aleluias. Seja o homem potencial em que Deus quer usar nesta manhã, em favor da tua casa, da tua família, da tua cidade, não importa o que seja, aleluias, mas seja o homem ou a mulher que vai clamar ao Deus dos céus, esperar dele a resposta, a provisão e a providência para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, aleluias. Eu quero justificar aqui a ausência do nosso pastor. Ele tinha um compromisso que é lá na igreja sede, onde ele está prestando um serviço lá, e o pastor maior pediu que ele fosse lá agora pela manhã. Por isso ele não está aqui, amados irmãos, mas nós estamos aqui com a palavra de Deus transmitida ao vosso coração. E logo mais à noite, creio que nós estaremos aqui, o pastor vai estar aqui, nós temos o culto a Deus, culto da família, onde estaremos glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor. Você que pode, venha até o templo e vamos estar aqui juntos, louvando e bendizendo o nome santo
do Senhor. Estamos com todas as condições necessárias para que possamos estar aqui. Então, você que pode, venha louvar a Deus. E aqueles que não podem, acompanhem pela live, porque vamos também juntos estar glorificando e bendizendo o nome santo do Senhor nesse tempo que Ele preparou para nós. Quero pedir que os irmãos se ponham em pé, vamos orar, vamos encerrar essa escola. Quero pedir que o nosso irmão Newton venha fazer essa oração de encerramento aqui para a escola. E lembrando que a próxima lição é sobre Obadias, um outro profeta considerado profeta menor, mas que é um mensageiro para um povo estrangeiro, Nós temos mensagens de Deus que Deus tem dado hoje para outros povos, o Brasil para outros povos. Então, a palavra de Deus continua se cumprindo, se cumprindo nos tempos de hoje, Leiamos esta lição sobre Obadias, é a 5ª lição, e nós vamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. O Nilton vai estar orando. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus por esse ensinamento da manhã deste dia, Deus possa nos ajudar para que nós possamos cada dia melhorar diante dEle, em servir a Ele, Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, reunidos, Senhor, nesta manhã, Senhor, onde estamos aprendendo, Senhor, uma porção da Tua palavra, meu Deus, palavra que nos traz vigor, palavra que nos exorta, Senhor, e nos faz refletir, ó Pai, a tudo quanto tem acontecido no passado, Senhor. Meu Deus, nos dê graça, nos dê força para nós continuar esta caminhada, Senhor. Cada dia, Senhor, nos preocupando, Senhor, em aprender a Tua palavra, meu Deus. Pai, ajuda cada um de nós, aqueles que não puderam vir até aqui, ó Pai, que o Senhor possa também alcançar, Senhor, através dessa live, ó Pai, e abençoar cada um, Senhor, com o ensinamento da Tua palavra. Meu Deus, guarda-nos durante este dia, nos prepara para a noite, estamos aqui cultuando ao Teu santo nome, meu Deus. Pai, em tudo nós te damos graça, te agradecemos por esses momentos que aqui passamos e por tudo que o Senhor tem nos feito em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Eu peço que, como o nosso pastor Pereira, que está aí acostumado sempre a nos ver aí, enquanto não está podendo vir ao templo, nós vamos agora dar a bênção apostólica, como ele diz, as mãos santas elevadas ao céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e nós dizemos amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Aleluia.